Está começando agora mais um quadro Minha História, Minha Vida. E a história de hoje, ela é uma história fantástica, porque conta a história de uma pessoa que nasceu dentro de um lar adventista, manteve a sua fé, perseverou e hoje ela está testemunhando de algo que tem mudado e transformado a vida dela, não somente a vida dela, mas de pessoas com as quais ela também pode ter contato. Já sabe quem é? E aí, descobriu quem é? Muito bem, vamos agora conhecer a nossa convidada de hoje, professora Liliane. Olá. Tudo bem, professora? Tudo bem. A nossa professora de História do Colégio Adventista de Florianópolis. Conte um pouco mais sobre você, professora, além do seu nome e aquilo que você faz. Então, eu sou, como a gente já falou, sou professora de História. E eu nasci num lar cristão, né? Na família da minha mãe, eu sou a terceira geração de adventistas já. Acho que o papel dos pais é nos orientar realmente, né? Criar um ambiente que favoreça para que a gente possa conhecer mais esse Deus que eles estão nos mostrando, né? E eu sempre fui muito ativa na igreja, desbravadores, coral e tal. E aí parece que a vida sempre está dando tudo certo, mas teve um momento já, quando eu já tinha mais de 20 anos, já era batizada há muito tempo, já estou sempre trabalhando na igreja, mas que eu passei por algumas turbulências na minha vida, como comum na vida de todo adolescente, todo jovem, né? O momento de escolher a profissão, escolher alguém que você vai dividir a vida, né, para sempre. E na maneira como você ora e Deus não responde a sua oração, você fica às vezes querendo questionar, por quê? Será que às vezes eu pensava, será que os meus planos eles são tão diferentes da vontade de Deus, que aquilo que eu quero não acontece? Deus parece que não abre as portas naquele momento. Tinha duas escolhas, né? Ou eu ia para o mundo e usufruir dos prazeres que o mundo tinha a oferecer, ou eu ia realmente me entregar a Jesus e ficar aos pés dele para que ele direcionasse o caminho que eu deveria seguir. E eu optei por essa segunda, né? Que era me entregar a Deus, seguir os seus propósitos, saber o que ele tinha de melhor para minha vida. Eu sempre tive procurei ter uma vida muito correta, segundo a orientação que os meus pais tinham me ensinado, né? Eu acho que o papel do pai e da mãe são muito importantes nesse momento, porque a referência que a gente tem de Deus, como a gente não pode aqui ver a Deus, mas a gente pode, né, ter influência dos nossos pais na nossa vida, para que eles possam nos orientar o caminho que a gente deve seguir. Morar lá no interior de São Paulo, lá no NASP, eu fui comportar e a minha faculdade aqui estava trancada e lá eu fui então estudar, fazer minha primeira faculdade e eu pude ver Deus dirigindo a minha vida, né? Participar da obra da comportagem foi incrível para eu me ver realmente dependendo de Deus e trabalhando ativamente na obra dele. Deus ele ajuda na minha vida de forma muito maravilhosa, então eu concluí a minha primeira faculdade, fruto do trabalho da comportagem, e nesse momento eu tive a vontade de ser professora, que era algo que eu já queria fazer lá na minha adolescência, né? Com o intuito de trabalhar na obra de Deus e auxiliar ainda mais a juventude a conhecer um pouco mais esse Deus que a gente conhece. Teve outro momento assim de dor na minha vida, foi quando eu perdi meu pai, e nesse momento de luta, né, da perda dele, eu acredito que a comunhão que ele mesmo me ensinou e esse momento de dor e sofrimento que eu passei ao longo da minha vida, né, com os outros problemas que eu citei anteriormente, eles me auxiliaram a enfrentar esse momento de dor. Porque você já está acostumado sabe qual é o peso da dor e você também sabe como Deus pode te ajudar. Então você confia nesse Deus e você consegue passar mais fácil por esse momento de dor e sofrimento. Tem um verso que eu gosto bastante que é assim: alegra-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando eu olho assim para a profissão que Deus me deu, o emprego, como Ele dirigiu o meu caminho para que eu conseguisse ter saído daqui, estudar e voltar na mesma cidade, olhar para aquela mesma escola que eu não tinha dinheiro para pagar para estudar e depois voltar como professora. E quando eu olho para o marido que Deus me deu, eu vejo assim que vale a pena ser fiel a Deus, que Ele pode demorar um pouquinho, né? Mas Ele cumpre as promessas que Ele faz de honrar e de cuidar e de nos proteger e satisfazer realmente os desejos do nosso coração. O mais interessante de tudo é saber que durante toda a nossa história Deus tem nos acompanhado. E sabe, Deus tem torcido por todas as nossas melhores decisões. A professora Liliane decidiu permanecer em Cristo Jesus e perseverar. Estarão nos céus aqueles que um dia perseveraram e mantiveram a sua conduta fiel e diligente ao lado de Deus. Esta foi a história da professora Liliane. E a sua, qual é?